Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos ver sobre a existência de raízes racionais em polinômios, equações polinomiais. Vamos ver uma importante propriedade. Dado um polinômio ou uma equação polinomial A0, A1, A2, AN, A1x, A2x2, AN, xn, com AN diferente de zero. É esse formato da equação polinomial. Vamos ver uma propriedade, é o seguinte, para ver se existem raízes racionais, números na forma de P dividido por Q, P inteiro e Q inteiro diferente de zero. E olha lá, fala de coeficientes inteiros, A0, A1, A2, AN, coeficiente inteiro, quer dizer, se for o coeficiente for racional ou irracional, não vale essa propriedade. Aí fala o seguinte, se existirem raízes racionais, elas pertencem ao conjunto formado pelas relações entre todos os divisores de A0 e AN. Todos os divisores de A0 e AN, por isso que a AN tem que ser diferente de zero. Se a n for igual a zero, existe um caso especial. A gente vai ver no final. Mas o AN tem que ser diferente de zero. Se o A0 for diferente for igual a zero, é um caso especial. O AN tem que ser diferente de zero. O A0. O teorema não garante a existência de raízes racionais. Afirma que se existirem, elas pertencem ao conjunto. Só aplicado para equações de coeficientes inteiros. Observações importantes. Exemplo dessa equação do sexto grau aqui, ó. 2x à sexta menos x à quinta, 4x a 4 menos 5x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 30x menos 12 igual a zero. Sexto grau. Mas o teorema garante o seguinte, os divisores do A0 aqui, ó, menos 12, inclusive os negativos. E do 2 aqui, só os positivos. Pois, se você tem positivo e negativo no numerador, não há necessidade de ter negativo no denominador. Então, do menos 12, ó, 1 menos 1, menos 2 mais 2, menos 3 mais 3, menos 4 mais 4, menos 6 mais 6, menos 12 mais 12. E os divisores de 2, só os positivos, 1 e 2. Olha lá, 1 e 2. Então, toda a relação entre os divisores de 12, se montar 1 sobre 1, olha lá, 12 sobre, são 12 valores, depois 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos 2, são 12, 24 valores. Tem que testar 24 valores. Temos que testar todos os valores possíveis, os candidatos. Verificamos que P2, olha lá, 1, 2 a sexta, menos 2 a quinta, 4, 2 a quarta, cubo. Se você fizer as contas, 128 menos 160, mais 64, menos 40, 252 deu zero. O P2 é zero, é raiz racional. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Aí testamos para 1,5. Quer dizer, o divisor lá de 12, 1, e o divisor de 2, 2. A relação P, 1,5. 2 mais 1,5, fazendo todas essas contas aqui, ó. Menos 1, menos tal, 32, 105, deu zero. Fazendo todas as contas, deu zero. Então, foram testadas todas as outras combinações, todas diferentes de zero. Então, as únicas raízes racionais de P2 são P2 e P meio. Os outros valores são diferentes de zero. Aí você percebe que o processo é trabalhoso. A não ser quando a n e a zero são números pequenos, ou números primos. Exemplo aqui é uma equação mais simples. X ao cubo menos 9x ao quadrado, 23x menos 15 igual a zero. Divisores de 15, menos 1 mais 1, menos 3 mais 3, menos 5 mais 5, menos 15 mais 15. Divisores de 1, 1. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Testar 8 valores. Olha lá. Testando todos os valores, mais simples nesse caso. Olha lá. O P de menos 1 deu menos 48. O P de 1 deu 0. P de menos 3, menos 192.
P de 3 deu 0, P de 15, 1.680, P de menos 15, menos 5.760. P de menos 5, menos 480, P de 5 é 0. Então ficou 1, 3 e 5. Como a equação do terceiro grau tem 3 raízes, achamos as 3 raízes. São 3 raízes que essa equação tem. 3 raízes reais. 1, 3, 5. Cuidado com o cálculo. É trabalhoso, podemos ter que usar o computador. Um pequeno programa de computador para calcular tudo isso aí. Dependendo dos valores. Ó. Exemplo é essa equação aqui. Ó. O AN é 12 e o A0 é 36. Os divisores de 36, inclusive os negativos, ó, menos 36 é 1, 2, 3. Olha a quantidade que tem. 12 também tem bastante. Ó. Positivo. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Você tem que testar 92 valores. Trabalhoso, hein? Podendo nenhum ser raiz. Eu fiz um programa em Excel. Aqui, ó. Equação do quarto grau. Olha lá. X a quarto, x ao cubo, x ao quadrado, x a primeiro, a zero. A soma, o resultado aqui. Você entra com o valor aqui. Se o resultado for zero, ele dá verdadeiro. Se for diferente de zero, ele faz falso. Entra com o valor aqui, ó. 1 deu falso. Menos 1, falso. Olha lá, 1, falso. Aí montei uma tabela. Trabalhosinho, deu um trabalho, né? Montei a tabela, todos os divisores de 36, 12, uma matriz e todos os valores. Aí fui colocando aqui, porque entra com o valor aqui, ó. Pega aqui esse valor aqui, é menos 18, ó. Menos 18. Falso, olha lá. Testei todos os 92 valores. Nenhuma raiz. Então, conclusão. Depois de você fizer um trabalho árduo, trabalhoso, dos divisores de 36, divisores de 2, colocar nessa equação do quarto grau, fiz um programinha em Excel, entrou todos os valores, achou. Nenhuma é raiz. 92 valores. Nenhuma foi raiz. Caso especial aqui é a zero igual a zero. Ó. 2x à quarta mais x ao cubo menos x ao quadrado igual a zero. O A0 aqui é zero. A providência é fatora essa equação. X multiplica 2x ao cubo mais x ao quadrado menos x. O x igual a zero é raiz natural. Olha lá. Está fatorado, o x igual a zero é raiz dessa equação. Porque o A0 é igual a zero. Aí aplicamos a regra na segunda equação. Divisores de menos 1 e de 2. Olha lá. Menos 1 mais 1, 1, 2. Dá menos 1 mais 1, menos meio e mais meio. Na equação aqui do terceiro grau. Aqui. Divisores de menos 1 e divisores de 2. São 4 valores só. Menos meio mais meio. Testando todos os valores. P de 1 deu 1. P de menos 1 deu menos 1, o O deu menos 7,5, menos 5 oitavo. Nenhuma é raiz, portanto só tem 0 raiz. Poderia ter uma raiz aqui, mas não, nesse caso não teve. Então, só o 0 é raiz no caso desse o A0 for igual a 0. Tem que testar a segunda equação, fatorado. Pode ter raiz ou não, nesse caso não teve. Conclusão. A pesquisa de possíveis valores racionais de uma equação polinomial é simples quando os coeficientes A, N e A0 são valores baixos ou primos. O número é primo quando é. Os divisores de primo é ele mesmo e o número 1. Então, a combinação são poucos valores. Senão o processo é trabalhoso, necessitando o uso de programa de computador. No caso, se o AN ou A0 forem números que tem vários divisores, um programinha de computador, ou você ficar calculando lá, trabalhoso. Por isso que os exercícios de vestibular eles colocam N a 0 nos valores baixos. Não, senão o aluno vai ficar lá meia hora, uma hora calculando. Eu fiz um programinha de computador para testar 92 valores lá, na equação do sexto grau, do quarto grau. O AN era 12 e o A0 36. 12 e 36 tem muitos
divisores. E a relação entre eles dá muitos valores. É isso aí. Então, o teorema é aplicado apenas para coeficientes, polinômio de coeficientes inteiros. E se existirem as raízes, está no conjunto formado das relações dos divisores de A0 e AN. Se existirem, não afirma que existe. Tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.